eu estou super empolgado para compartilhar com você nesse momento um dos principais agentes de inteligência artificial que eu criei aqui na Movidos e que eu ofereço para os meus clientes, inclusive com vários projetos implantados. Esse que é um agente super valorizado no mercado, com muitas possibilidades de aplicação, com muitas oportunidades de ganho, de eficiência, produtividade e expansão para você e para o seu negócio. Mas esse vídeo não é necessariamente para tentar te vender esse agente, e sim para te mostrar ele a fundo, para que você possa, eventualmente, poder avaliar melhor esse tipo de projeto, entender os atributos que estão dentro desse tipo de solução e ver se isso se encaixa como uma oportunidade aí para você no seu negócio. Dessa forma você ganha critério, você ganha capacidade de avaliação, de revisão e de crítica em relação a esse tipo de solução. Esse agente em si, ele é um agente SDR, um agente de atendimento. Então, eu acredito que se você tem uma área de atendimento, se você gera leads, se você tem a necessidade de atender, inclusive de forma rápida, os seus clientes, para retornar as informações, qualificar esses clientes e, eventualmente, até passar esses clientes para a sua equipe de vendas poder fechar esses negócios de forma mais produtiva, eu tenho certeza que essa solução é para você. E também é para você que está aí começando a construir o seu conhecimento em relação a agentes de inteligência artificial e eventualmente quer aprender a construir esse tipo de solução. Eu vou te mostrar na prática aqui, até com algumas fotos e menções à construção do agente, como ele é estruturado dentro de um sistema de automação chamado N8L. Então você vai ver tudo isso a fundo aqui e vai poder espiar um pouquinho como eu construí essa solução. Vamos lá? Eu tô com a minha tela aqui e hoje eu vou fazer uma apresentação que também vai incluir um pouco de explicação sobre a Movidos por IA. Essa aqui é uma agência de marketing que evoluiu para o modelo de negócio de agência de IA. E hoje eu tô exclusivamente focado na criação de agentes de marketing e vendas. Por isso eu venho compartilhando todo esse conhecimento com vocês, todo esse conteúdo, eventualmente, para também poder te oferecer soluções e quem sabe a gente poder fazer negócios juntos. Inclusive, antes da gente começar, eu queria contar rapidamente a história dessa foto. Isso aconteceu o ano passado. Eu estive no maior evento de startups do mundo, em Dubai, e eu tive a oportunidade de conhecer o Optimus da Tesla. Esse que é um robô humanoide, mas ele também é em si e em sua natureza um agente de inteligência artificial. Claro, esse é um agente de inteligência artificial físico, né, que você pode cumprimentar, que você pode conviver, que você pode, enfim, ter esse tipo de vivência e, claro, que vai executar muitas funções, já executa na fábrica da Tesla, mas que vai executar muitas funções aí para a humanidade na medida com que esse tipo de tecnologia também vai evoluindo. A essência dele é um agente de inteligência artificial e o que a gente vai discutir aqui ao longo dessa apresentação é a mesma coisa, só que, claro, no seu formato digital, uma capacidade de conseguir interagir, executar ações, né, executar atividades, responder, enfim, tudo que envolve um aspecto de inteligência humana que emula, claro, um agente humano. Então essa é a minha rápida história aí com o Optimus da Tesla, que me incentivou e me inspirou muito a criar a Movidos por IA. E aqui, como eu disse, o que a gente faz é agentes de inteligência artificial. Por que eu escolhi migrar o modelo de negócio de agência de marketing e vendas para uma agência de inteligência artificial? Eu escolhi porque eu acredito que a gente está vivendo, nesse momento, né, a maior oportunidade, o melhor momento para empresas que desejam expandir e crescer, principalmente as suas vendas, que são o oxigênio, né, das empresas. É o que pulsa, é o que faz a empresa crescer, faz a empresa evoluir, faz a empresa poder expandir a sua missão. Então eu acredito que através dessas soluções de IA, a gente consegue crescer e expandir muito. E claro, realizar propósitos, missões de forma cada vez mais abrangente pelo nosso país e quem sabe pelo mundo. E em especial a solução dos agentes de inteligência artificial dentro do mundo da IA é uma solução sensacional. Eu já entrei a fundo, já te expliquei por que nos outros vídeos eu acredito que essa solução é tão boa comparado, né, a como o humano usa a inteligência artificial. E o que eu estou fazendo nesse momento realmente é compartilhando aqui para encontrar parceiros e principalmente clientes que queiram abraçar projetos juntos. Né? Eu faço isso através do compartilhamento transparente daquilo que eu vou ganhar de conhecimento, para quem sabe te inspirar e a se mover nesse sentido também.
E agora, finalmente, a gente chega aqui na solução e no tópico principal da nossa discussão de hoje, que é a apresentação desse agente, né? A criação de um agente de inteligência artificial de atendimento inteligente, ou seja, um SDR, né? Um Sales Development Representative, e tem vários atributos aqui que eu gostaria que você notasse, inclusive para eventualmente, caso você esteja avaliando esse tipo de solução nesse momento, talvez você tenha outras propostas na mesa, você saber exatamente o que ele pode oferecer e poder comparar, né, o que você tem de solução com o que você pode ter e a que custo. Eu vou falar, inclusive, dos custos, dos preços, como funciona a precificação desse agente ali na frente também. Mas eu acredito que o principal benefício desse agente é o fato dele poder trabalhar 24 horas por dia, 7 dias por semana. Aqui um pequeno adendo, né? Eu criei a Simone, né? A Move é um outro agente, eu criei aqui a Simone da Movidos por IA, e esse tipo de agente você pode personificar e associar a sua marca da forma como você quiser. A Simone é a minha funcionária IA aqui, é a minha agente de IA, né? Para fazer os atendimentos da Movidos. E você pode ter a sua de forma totalmente personalizada, customizada, sempre importante mencionar esse aspecto de personificação. E eles sempre, ou elas sempre vão trabalhar 24 horas por dia, 7 dias por semana. Talvez esse seja o maior dos benefícios aí que a gente encontre, né? Com a capacidade de atender, de interagir com seus clientes, imediatamente após o seu cliente solicitar um atendimento. Ela também registra esse atendimento nos seus bancos de dados imediatamente. E ela pode também ser interrompida ou direcionar, a partir da interação inicial que ela tiver, né, o atendimento por um consultor, por um vendedor, na medida com que ela atinja o objetivo, ou que você sinta a necessidade de criar regras para que ela interrompa o atendimento naquele momento. Às vezes a própria pessoa que está falando com ela, né, quer um atendimento humano, e na medida com que ela solicita isso, a Simone pode já direcionar, interromper o atendimento e falar, tudo bem, vou te direcionar aqui para um atendimento humano. É um tipo de atributo, de aspecto muito importante nesse tipo de solução. Ela tem que compreender, né, não só mensagens de texto, mas áudios, e os nossos agentes aqui, no caso da Simone, ela também compreende PDFs, ela compreende outros tipos de arquivo, e na medida com que o cliente tem a necessidade de personalizar esse tipo de atributo, a gente pode fazer com que ela compreenda vários tipos de arquivo, né? Essa capacidade ela é só limitada pela interface que você usa. Lembra que a gente falou em um dos vídeos anteriores sobre a interface que a gente usa? No caso, na maior parte das vezes, principalmente com a gente de atendimento, a gente usa o WhatsApp. E daí a gente vai ficar restrito ali pelo tipo de arquivo que o WhatsApp oferece ou abre ali para a gente poder trocar. Então, na medida com que você tem essa disponibilidade, você tem que fazer o seu agente compreender o que é possível o usuário, o seu cliente, o seu prospecto enviar e que ela possa entender. Mais do que isso, não só entender, mas humanizar também esse atendimento, né? Essa é uma preocupação muito grande das empresas que estão implantando esse tipo de solução, para que essa solução, para que esse agente não soe como um robô ou, né, ou ofereça uma experiência compatível com a expectativa. Se ela se posiciona como um agente que quer emular um comportamento humano, ela tem que gerar uma resposta humana, humanizada, com quebras de linhas, né, com sensibilidade para como a pessoa ali está se comunicando, às vezes com a inclusão de emojis em respostas específicas, né, às vezes com a possibilidade de reação às mensagens recebidas, para que a gente gere uma experiência que esteja em linha com a expectativa do cliente, né, na medida com que ela fala e interage com essas pessoas. Então, a questão não é nem muito soar como um robô, porque se a pessoa está esperando ser atendida por um robô, talvez isso não tenha problema. Agora, se a pessoa está sendo atendida por um agente de inteligência artificial que emula um humano, a pessoa espera alguma coisa mais próximo de um atendimento humano. O que hoje é um benefício, é uma vantagem que você tem se você conseguir oferecer um atendimento com experiência humanizada, né? Então isso é muito, muito importante, fique muito atento a esse atributo e o que está estruturado aí nos seus projetos, né? No nosso aqui a gente inclui tudo isso. E daí, claro, ela eventualmente conclui e também consegue entregar o resultado para qual ela se propõe. No caso, e na maior parte das vezes aqui, vai ser a qualificação dos leads, dos prospectos, das pessoas que estão falando com ela, para diferentes produtos que aquela empresa oferece. Então ela vai realizar perguntas-chave,
vai qualificar os leads, colocar esses leads em diferentes estágios, status, interesses, enfim, ela tem que criar essa sistematização e essa estruturação de dados, marcar isso dentro dos bancos de dados, dos CRMs, dos sistemas de chat, é importantíssimo. Se você for uma empresa um pouquinho maior, você sabe que você não pode ter uma linha separada de um agente de IA para usar no WhatsApp Web, né, onde uma única pessoa tem acesso. Muitas vezes você vai querer integrar isso com o seu sistema de gestão de chat, ali, um atributo importantíssimo para esse tipo de solução também. Então aqui está a lista básica do que eu acho que esse tipo de solução tem que entregar. Se você tem aí uma proposta, avalie se esses itens estão incluídos, como eles estão incluídos dentro da sua proposta, né? E quando você for avaliar, se ainda não é o caso, você for no futuro avaliar um tipo de solução como essa, avalie tudo isso. E agora eu vou colocar aqui alguns itens adicionais que eu também ofereço através dessa solução, né? Para a qual a gente tem um exemplo da Simone aqui, o agente de atendimento inteligente. Então, o que mais ela faz? Ela pode criar campanhas de mensagens e disparar mensagens em massa para todas as pessoas com as quais ela falou e conversou no WhatsApp, né? Isso através da API oficial do WhatsApp ou mesmo através das APIs não oficiais, né? Claro, com todo cuidado e preparo para não gerar um bloqueio na sua conta, né? A gente tem os critérios para conseguir fazer isso de uma forma eficiente. Ela vai atualizar o próprio conhecimento dela e você também vai poder atualizar o conhecimento dela através de um arquivo de Google Docs, por exemplo. Você pode ter lá as perguntas e respostas mais frequentes que ela tem que saber, tem que dominar, e podem ser listas e páginas de documento dentro de um Google Docs onde você vai atualizando. Isso pode ser feito em outra estrutura. Basicamente, ela vai pegar aquele arquivo, ela vai embedar isso dentro de um banco de dados, esse termo, né, um termo um pouco mais técnico, mas ela vai embedar isso dentro de um banco de dados vetorial, e ela vai ter acesso a esse conhecimento, e você vai poder atualizar esse conhecimento todos os dias, toda semana. Na medida com que você atualiza, você tem uma regra de atualização do banco, onde ela pega aquele documento e atualiza o próprio banco de conhecimento delas de uma forma muito simples. Mais um item adicional aí. Um item muito importante nesse tipo de sistema, que também às vezes é deixado de lado, são sistemas de follow-up, sistemas de agendamento, né, para os diferentes estágios, status, interesses desses leads que estão entrando, estão conversando com ela. Então, às vezes a pessoa parou de interagir, às vezes a pessoa deixou de ter interesse naquele momento, que você tem que fazer follow-ups, né? Porque na maior parte das vezes as vendas acontecem a partir do 7º, do 8º follow-up. Então, esses agentes têm que ter uma capacidade de realização e agendamentos de follow-ups automáticos, personalizados, no momento que aquilo é importante, no momento e com a informação relevante, né? Ela tem que ter também um sistema de qualificação não só via WhatsApp, mas através de outros meios também. Eu coloquei aqui o e-mail, por exemplo, né? Pode qualificar um lead por e-mail, pode receber a solicitação por e-mail e enviar uma resposta por e-mail. Pode ter um sistema de qualificação por redes sociais, a gente vê muito hoje, né, os sistemas automáticos de atendimento dentro das inbox, dentro dos directs das redes sociais. E você pode ter um agente como esse, com certeza, fazendo a mesma coisa de forma mais humanizada, de forma, né, muito mais abrangente, muito mais estruturada, com muito mais conhecimento ali dentro, se comparado a um sistema de chatbot clássico, né? Você pode ter um sistema de agendamento de reuniões dentro das soluções de um agente de atendimento inteligente. E por último aqui eu coloquei o item de integração com o seu CRM. Se você for uma empresa média para grande, ou mesmo uma empresa pequena, né, os empresários estão cada vez mais investindo em soluções de CRM para poder organizar as informações de relacionamento com o cliente. CRM, que significa Customer Relationship Management System, né? E você pode integrar esse tipo de agente com o seu CRM para que todas essas informações, ou a maior parte delas, você registre lá também. E a partir do momento que você for fazer uma verificação dos negócios, ou que os seus vendedores, os seus consultores forem dar sequência no atendimento, tem tudo lá certinho, né? Então isso é totalmente possível. E agora eu vou mostrar, né, a tecnologia por trás desse tipo de agente, mostrando um pouco de como tudo isso funciona na prática. Não sei se você chegou a assistir o último vídeo onde eu falei da arquitetura do agente, eu mencionei e reforcei muito a importância dos agentes serem construídos dentro de um sistema de automação, né? E o que eu vou mostrar para você aqui agora são fotos né, e prints aqui do meu sistema de automação, onde esse agente está construído lá dentro. Vou te explicar passo a passo como tudo isso funciona.
Então aqui a gente vê a primeira parte da automação, né, a primeira parte do fluxo de automação, onde a informação está entrando via webhook e as primeiras informações que vêm da informação que está chegando do WhatsApp ou do seu sistema de chat integrado ao WhatsApp, né, ela está sendo filtrada e preparada para, em um segundo momento aqui, se salve um banco de dados. E daí eu uso aqui, como eu falei também na aula sobre arquitetura, eu uso um sistema chamado Supabase, com um banco de dados que auxiliam aqui o funcionamento da gente. E aqui eu dei um exemplo rápido de também como integrar o Notion como um CRM, só como um exemplo, né? Onde ele nessa sequência está também gravando as informações do agente na medida com que ela chega. Então eu gravo no banco de dados, gravo no Notion também, né, como utilização de um CRM, é que você poderia trocar o Notion pelo seu CRM. Né? O mais importante é você entender a ordem dos fatores e conseguir começar a compreender como funciona uma automação de fato. Né? Então tudo chega normalmente através de um webhook, que leva as informações a um tratamento e depois ao salvamento do banco de dados. Em um segundo momento, na segunda parte do nosso fluxo aqui, a gente faz a gestão do fluxo do agente caso ele esteja desativado, né? Inclusive porque ela pode gerar uma situação onde ela se desativa em resposta a uma solicitação do cliente, ou a gente pode fazer uma marcação do banco de dados onde ela já concluiu, né? No caso, o agente já concluiu a função dela e a partir de então é um consultor que vai dar sequência. Então ela já não responde, né? Ela vai verificar a informação, vai chegar a informação, ela vai verificar no banco as informações salvas, né, até então, e daí aqui ela vai responder se ela deve continuar ou não, porque essa informação já vai estar salva. A gente salvou essa informação no passo anterior. E daí, no momento que ela decidiu seguir, ela vai fazer a leitura da mensagem em si e vai conseguir extrair a informação, seja uma informação de texto, de áudio, de arquivo, né? Um agente como esse sempre tem que ter um estágio onde ele faz a distribuição por tipo de mensagem, por tipo de mídia, e faz a extração dessa informação para que ela possa compreender. E aqui você já vê, ó, né, aqui nessa janelinha com o logo da OpenAI, que a gente já está usando os modelos de inteligência artificial para fazer a leitura da mensagem, fazer a compreensão dessa mensagem. Né? Então é muito importante isso. Tem mais uma estrutura antes de chegar no agente de fato, até aqui a gente fez muito mais um tratamento de informação. A gente ainda nem chegou no agente, né? Mas nessa terceira parte do fluxo, antes ainda do agente, a gente ainda faz uma estruturação, né, buscando aí fazer um buffer de mensagens, ou seja, se o usuário mandar uma sequência de mensagens, né, como resposta, a gente vai aglutinar, a gente vai concatenar essas mensagens para entender aquilo como uma única mensagem e não ficar respondendo linha por linha, né? Isso aqui é um aspecto muito importante de humanização desse agente, né? E daí a gente faz a estruturação da mensagem final a ser respondida através dessa concatenação e daí a partir daí a gente vai identificar, puxando a informação lá do banco de dados, qual é o estágio que esse usuário, essa pessoa está, né? Daí a gente vai poder direcionar para um agente que ainda vai fazer vai fazer uma qualificação genérica, básica, onde o interesse ainda está vazio, ou a gente já vai poder levar ela para agentes especialistas nos produtos. Né? Então esse é um sistema também chamado de sistema multi-agente. Por quê? Porque aqui nessa quarta fase a gente vai poder passar para um agente, e daí aqui sim a gente tem um agente, né? O AI Agent, que vai puxar lá o modelo da OpenAI para fazer a resposta a partir de toda a informação que ele estruturou até aqui, vai puxar a memória dele também, né? Através desse nó que a gente chama aqui de Postgres, ele vai puxar a memória, vai puxar o modelo e vai estruturar a resposta, né? E daí, claro, para cada nível de interesse ou para cada estágio de atendimento, enfim, para cada momento do cliente ali, a gente pode ter um agente especialista naquele momento, para ainda otimizar melhor, né, toda a estrutura de atendimento inteligente que a gente tenha. E daí, claro, ele pode ter conhecimentos específicos ligados, como eu falei ali atrás, né, num banco de dados vetorial, onde ele vai puxar as informações eventualmente de um documento, onde vai ter todo o conhecimento que ele precisa ter para poder responder ao usuário. Ele vai poder chamar funções do seu CRM, né, eu coloquei aqui essas chamadas de função através de protocolos MCP, né? Então pode chamar o CRM via um protocolo MCP, pode chamar
uma função de calendário, de agendamento via protocolo MCP, pode chamar diversas outras ferramentas. A partir desse momento é onde ele vai estruturar e vai entender qual que é a necessidade que ele tem de recurso para poder dar a melhor resposta possível. E a partir daí a gente vai fazer um último tratamento na parte da mensagem em si para fazer uma humanização e responder a mensagem de forma quebrada, estruturada, sem que fique textão, né, reagindo ali de forma específica também à mensagem recebida, se a gente tem que mandar um emoji, se a gente tem que fazer uma reação, tudo isso, depois que a gente gerou a nossa mensagem em si, a gente vai humanizar a nossa resposta, né? E por último, aqui a gente chega, então, finalmente, à quinta parte do fluxo, onde a gente gera uma resposta em áudio, se caso a minha preferência aqui é quando o usuário manda um áudio, a gente responde em áudio. Quando o usuário manda um texto, a gente responde em texto, né? Esse é um diferencial que eu coloco nos meus agentes aqui. E daí, claro, o áudio pode ser personalizado, aí a gente pode trabalhar com diversas ferramentas de áudio. Aqui está um exemplo, né, de uma função que a gente está utilizando pela própria OpenAI, que é uma das empresas que oferecem os modelos de inteligência artificial. Mas enfim, aqui a gente estrutura, envelopa a resposta, então entrega essa resposta para o usuário. Isso aqui de forma bem breve, bem resumida, né, como funciona a tecnologia por trás de um agente de inteligência artificial. Eu queria por último, eu sei que esse vídeo está ficando longo, mas eu queria por último aproveitar esse momento para falar um pouquinho dos custos de tudo isso. Né? Você fala assim, poxa, como é que eu vou ter essa tecnologia na minha empresa? Como é que eu vou instalar isso? Como é que eu vou manter? Eu assino esse tipo de coisa? Tem muitas empresas que oferecem esse tipo de solução via assinatura, né? E aqui eu vou te dar as soluções que eu ofereço, né? Para você comparar aí, eventualmente, com as propostas que você tem. Eu ofereço esse tipo de tecnologia aqui pela Movidos através de uma implantação e uma transferência de toda essa tecnologia para você, né, para o seu gestor de TI, para o seu gestor de marketing, de vendas, ou mesmo para você, que é um empresário mais engajado, que gosta de, né, gerir tecnologias também. Eu posso transferir tudo isso para você, eu posso pegar esse sistema, adaptar ele para o seu negócio, a gente vai personalizar todos esses campos, toda a estrutura de fluxo de atendimento, de ferramentas que você precisa de integração, e transfiro isso para você, né, através de uma primeira implantação e depois através de um contrato de transferência de know-how de 3 meses. Né? Então, essa é a estrutura que eu escolhi aqui oferecer para vender esse tipo de solução, ou também eu posso te oferecer uma assinatura também. E nesse caso, a gente pegaria basicamente, né, o custo de implantação de tecnologia e know-how e dividiria por 12, tá? Por quê? Porque o meu custo de implantação e o custo de transferência de know-how, muitas vezes, eu vou ter ele de qualquer jeito. Se você quiser fazer uma assinatura, eu te ofereço uma assinatura onde eu não tenha que fazer necessariamente a transferência da tecnologia e do know-how, tem algumas economias em função disso, mas eu vou praticamente pegar ali os custos que eu tenho, dividir em uma assinatura anual e te oferecer isso sem que você tenha que internalizar essa tecnologia. Então sempre tem essas duas alternativas. E daí eu acredito que para esse tipo de projeto você também vai trabalhar muito dentro desses dois cenários. Né? Coloque isso no seu radar se você estiver avaliando esse tipo de solução. E daí você vai ter mais outros 2 componentes de custo, às vezes incluído na assinatura, às vezes não. Mas se você for fazer uma implantação, por exemplo, né, você vai ter esses custos de qualquer jeito, porque você vai estar internalizando a tecnologia. Então você vai ter alguns custos fixos em relação aos sistemas de hospedagem, alguns sistemas específicos que vão ali ter, né? Se você olhar na nossa parte de arquitetura, você vai entender esses sistemas. Eu fiz um vídeo sobre arquitetura, né? Um antes desse. Você vai ver ali os custos associados, os custos fixos potenciais associados a esse tipo de sistema. E daí você vai ter também os custos variáveis, que daí vai ser por atendimento, principalmente pelo recurso de utilização da inteligência artificial que a gente está consumindo dentro da automação, né? Então você vê ali que tem diversos momentos que a gente chama o modelo da OpenAI, né, para poder responder, estruturar, ler, entender o contexto, enfim, isso tudo tem um custo, né? Um custo por consumo do serviço de API deles, né? E para cada atendimento, normalmente, na minha experiência aqui, você vai ter um custo de mais ou menos 8 centavos para uma interação de até 10 trocas de mensagem entre você, a sua empresa, e o usuário. Então coloque isso no seu radar, caso você queira construir, criar esse tipo de agente, né? Ou mesmo comprar essa tecnologia e implantar no seu negócio
ainda assim você vai ter esses custos. Mas quando você olha os cenários aqui, né, de talvez você faça 1.000 atendimentos, 5.000 atendimentos, o que você tem que fazer? Você tem que somar o custo fixo e o custo variável e entender quanto aquilo vai te custar no final do mês. Caso você tenha comprado a tecnologia, claro, você vai ter que ter um processo de retorno do seu investimento com a economia que esse sistema vai gerar. Agora, se você compara o custo desse agente com a alternativa de ter um agente humano ou ter vários agentes humanos fazendo esse mesmo trabalho, né? Quer dizer, no momento que você está atendendo 1.000 clientes, aqui você tem um custo de R$304 estimado. No momento que você está atendendo 5.000 clientes, você tem um custo de R$640. Quer dizer, você tem que pegar esse parâmetro de custo e comparar quanto custaria para um agente humano fazer 5.000 atendimentos aí na sua empresa. E eu acredito que realmente seria muito mais, né? Então você pode pegar essas mesmas pessoas e colocá-las em trabalhos mais nobres, mais estratégicos, né? Porque esse trabalho aqui, com certeza, esse agente domina, faz, entrega um excelente resultado, tá bom? Eu vou fechar por aqui porque esse vídeo está ficando longo, né? Eu não quero que ele fique tão longo, mas eu acredito que eu te dei todos os parâmetros para você poder avaliar um agente de atendimento inteligente, né? Um agente de inteligência artificial SDR, para você poder investir e fazer as melhores escolhas aí em relação a ele. E agora eu queria te convidar para assistir o próximo vídeo, mas o próximo vídeo não vai estar nessa sequência. Ele vai ser fornecido de forma exclusiva para todos aqueles que estiverem dentro da minha comunidade, a comunidade Movidos, que eu estou formando a partir de agora, que eu estou criando a partir de agora. Vai ser um prazer ter você como um dos primeiros membros aí. E a grande vantagem de quem vai estar lá é que vai receber um vídeo exclusivo do próximo agente que eu vou discutir, vou mostrar e vou falar aqui, que é o agente de outbound. Esse aqui que eu mostrei é um agente de inbound, um agente SDR, um agente de atendimento inteligente. Eu tenho um outro agente, e no meu caso aqui é a Move, né? E ela é um agente muito mais sofisticado. Ela não só atende, faz tudo isso aqui, mas ela também gera leads. Ela prospecta leads, ela vai atrás das empresas, ela encontra as empresas que você quer para o seu negócio, através de buscas personalizadas. Ela entra nos bancos de dados de CNPJ, puxa os CNPJs, depois os CNPJs puxa os sócios da empresa, depois puxa as pessoas que você quer encontrar dentro daquela empresa, encontra os contatos dessas pessoas, enfim, e pode até gerar as mensagens personalizadas para você fazer as suas prospecções outbound e fazer mais vendas, principalmente nos segmentos B2B, ou seja, para quem vende empresa para empresa. Mas essa gente eu só vou disponibilizar para quem estiver dentro da comunidade, vou fazer uma apresentação similar a essa aqui, te mostrando os detalhes dela, e daí quem sabe você pode tentar recriar aí no seu negócio, ou mesmo a gente pode discutir oportunidades para implantar juntos esse tipo de solução no seu negócio. Fechado? Então eu te aguardo na comunidade Movidos, você vai ser muito bem-vindo e a partir do momento que você entrar, você vai ter acesso a esse conteúdo. Ache os links aqui embaixo ou aqui na descrição do vídeo, vou colocar uma URL também, para você poder acessar a página, poder se cadastrar lá e receber esse próximo conteúdo. Te vejo em breve na próxima, espero que dentro da comunidade Movidos. Seja muito bem-vindo.